Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui de volta com o quadro Engenharia no Cinema e eu vim para falar de uma cidade, sim, de uma cidade, da cidade de Petra. Se você já assistiu Indiana Jones e a Última Cruzada, inclusive o melhor filme da franquia, você vai lembrar lá daquele templo de pedra que o Indy acha lá no meio do deserto. Mas se eu te disser que aquela é apenas uma de centenas de construções entalhadas na pedra ou construídas em pedra, no meio de uma cidade, no meio de um deserto. Sim, hoje eu vou falar da cidade de Petra. Muita informação do que eu vou tirar aqui, na verdade a grande maioria, veio de um documentário da National Geographic lá no Disney Plus, intitulado Petra. Se você curte esse tipo de conteúdo, é muito bom, porque eles trazem muita informação sobre essa cidade. Não apenas Indiana Jones que apareceu esse templo principal, tá? Então, lá em Transformers também a gente tem um pouco. E na novela Viver a Vida, eles deram lá uma palhinha. Então, mas com certeza Indiana Jones foi que ficou mais famoso. E é o primeiro monumento que eu vou falar, que é do Casney. Mas antes disso, deixa eu dar só um pouco de contexto histórico para vocês. A cidade de Petra, ela foi construída pelos nabateus, que foi um povo que viveu há mais de 2000 anos. Eles eram uma civilização comercial e aquela cidade, ela não é um ponto aleatório não, é um ponto extremamente estratégico pelas rotas de comércio daquela época. Então pegava da China, pegava da Europa de um lado, então era realmente um ponto super central. Ao todo, tem mais de 2.700 construções, claro que umas bem maiores e umas bem menores, e fica a uns 200 quilômetros da capital da Jordânia. O primeiro monumento que eu preciso falar aqui é o Casney, que é justamente aquele do Indiana Jones. Claro que no filme a parte exterior é sim a da cidade de Petra, mas a parte interior foi criada em estúdio, tá? Esse monumento ele foi construído supostamente, não, isso é bem uma suposição, tá? Não se tem certeza, para ser uma tumba. Então dentro ele é bem vazio. E em Transformers a gente vê um pouco mais como ele é na real, que é realmente uma coisa não tão grande para dentro, é grandiosa do lado de fora, mas é uma tumba. Então toda aquela sala grandona lá do Graal não existe na vida real. É só a fachada mesmo que o filme do Indiana Jones trouxe. Mas, falando um pouco desse monumento incrível, a gente consegue ver no Casney uma grande influência da arquitetura grega e egípcia. Nas colunas, nas figuras, muitas dessas construções têm bastante influência grega e egípcia no seu estilo arquitetônico. Então, eu vou dar uma palhinha aqui para vocês ficarem tão impressionados como eu fiquei. A fachada tem 80 metros de altura, foi cravada na pedra e temos que lembrar que isso foi feito há 2000 anos, no meio do deserto. Então, por exemplo, faz andaime. Não tinha madeira. Não tem madeira hoje, também não tinha madeira o suficiente naquela época para eles fazerem andaimes. Então, como é que eles fizeram isso? Eles também não podiam ir entalhando de baixo para cima, pois era muito perigoso, porque a pedra podia cair na cabeça deles, obviamente. E aí, como é que eles fizeram? Vieram entalhando a fachada de cima para baixo, justamente por essa questão da segurança também, das falhas na pedra. Tá, tudo bem, mas como é que eles chegaram lá em cima? Gente, antes deles começarem a entalhar a fachada, eles cravaram na pedra ao lado uma escada, fizeram uma ponte, uma caverna. Então, uma caverna onde eles deixavam os materiais se encontravam para poder chegarem no lugar que ia ser o templo. Então, toda uma preparação para isso. Templo não, tumba. E aí, começaram a cravar de cima para baixo e deixando bem claro que tudo tinha que ser perfeito, porque toda e qualquer falha ia ficar para sempre. Não tinha cola, não dava para ajeitar, é uma coisa assim. E eles tinham o quê? Um martelo, uma picareta, eram instrumentos de artesãos mesmo, porque eram artesãos. E eles fizeram essa fachada em torno de 4 anos. Sim, 4 anos que esse monumento foi construído. Ele é o principal, mas o mais conhecido, com certeza, um dos mais bem conservados também. Lembrando que a cidade de Petra ela ficou sumida por muitos e muitos anos. Ela foi tomada, né, pelos romanos, o Império Romano tomou a cidade e aos poucos foi também destruir a cultura daquele povo. E no final ela foi muito destruída por terremotos. Eu já vou falar um pouco sobre a história dos terremotos. Mas
um explorador europeu achou por muito tempo depois. Então, grande parte dessas construções foram descobertas através de escavações. Uma outra tumba que também é muito importante é o Ad Deir. E essa também foi escavada, né, de cima para baixo, mas de forma um pouco diferente. Eu acho interessante comentar isso aqui para a gente ter noção de como era o conhecimento de engenharia dessas pessoas. Então, eles perceberam realmente a necessidade que cada caso era um caso. Então, a gente teve o Casnei, que foi feita dessa forma, e o Ad Deir, ele já tinha um espaço maior. Então, eles foram meio que cravando sulcos na pedra, fazendo uns degraus, e foram cravando também de cima para baixo, mas já era uma pedra um pouco diferente. Também é uma tumba igualmente belíssima, mas já vê que tem um estilo um pouco diferente, uma arquitetura um pouco diferente, e também foi feito de uma forma um pouco diferente. Claro que assim, também levaram-se anos para fazer, para poder escavar isso daí, mas é uma outra construção assim de cair o queixo. Além dessas construções megas, tinha-se também, claro, construções menores, feitas em pedra. Então, como é que eles faziam? Eles iam até jazidas de pedra, pegavam as pedras. Então, vamos lá, 2000 anos atrás, escavavam blocos de pedras das rochas, e a gente consegue ver isso no documentário, porque ficaram meio que uns obeliscos que demonstram a altura da pedra original, ou seja, a quantidade de metros cúbicos de pedra que eles tiraram dali era absurda. Então eles tiravam e eles conheciam muito a qualidade da pedra, porque em alguns pontos eles cavavam, essa pedra aqui é melhor, então eles viam, faziam um buraco, tiravam dali e faziam as construções menores, umas casas de porte menor. Tem centenas de milhares dessas pequenas construções ao redor da cidade. Mas, voltando a falar dessas grandiosas, preciso falar agora do grande templo. Apesar de não ser um templo, tem o nome, mas não era um templo. É uma grande construção, cuja área construída é em torno de 7.000 metros quadrados. E essa não foi feita em escavação, mas sim com blocos de pedra. E aí, como é que eles faziam para subir essas pedras, para colocar uma pedra em cima da outra? Algumas teorias que os arqueólogos, os arquitetos e engenheiros supõem é que eles usavam uma espécie de roldana, então existiam alguns tipos, eles usavam a física de uma forma absurda, então, através do conceito do movimento pendular, para poder colocar os blocos um em cima do outro e fazer aquela construção. E como é que eles faziam para tirar esses blocos? Porque as jazidas não eram dentro da cidade. Lembrando que a cidade, gente, fica no meio de um cânion. E eu já vou falar também um pouco mais sobre esse cânion, mas como é que eles faziam para isso? Então, eles eram muito, muito engenhosos mesmo. Eu realmente acho que a modernidade deixou a mente humana um pouco mais preguiçosa, porque antigamente eles conseguiam fazer coisas absurdas. Então, eles usavam a topografia do solo para mover essas pedras. Similar lá no meu vídeo de Stonehenge, como eles moviam as pedras, eles botavam umas toras e iam rolando. Nesse caso, eles usavam muito da topografia também, porque todas as jazidas eram acima da cidade. Então, eles provavelmente usavam esse desnível para descer essas pedras até o local de construção. Agora eu preciso falar uma coisa que com certeza vai deixar vocês, que foi o que me deixou mais impressionada. A cidade de Petra se encontra num lugar que é o encontro de duas placas tectônicas, ou seja, tem muito terremoto. E eles já sabiam disso, e eles já se prepararam para isso. Um dos templos construídos para a deusa do Shara, uma deusa que eles cultuavam na época, para vocês terem uma noção, o templo ele foi construído em um quadrado perfeito de pedra, para que quando o terremoto viesse, ele fosse igualmente distribuído naquela construção. Não bastasse isso, eles sabiam que precisavam dar uma estabilidade maior. Então, entre os blocos de pedra, eles introduziram vigas de madeira, sim, vigas de cedro, para ajudar a distribuir essa onda. Então, tinham blocos de pedra, daí colocavam umas vigas de madeira para que ela pudesse dispersar essa onda e manter essa construção. Claro que alguns pedaços dessas vigas continuam lá após 2000 anos, mas o conhecimento de como combater um terremoto é absurdo. Eu tenho que falar aqui 2000 anos atrás, gente. 2000 anos atrás. Hoje em dia a gente sabe que os japoneses, o pessoal lá na Ásia, domina muito bem essas técnicas de prédios e construções para suportar um pouco melhor as trepidações do solo. Mas 2000 anos atrás, construções em pedra
digamos, a prova de terremoto é completamente surreal. E lembrando que não é uma construção pequena, é um templo de 23 metros de altura. Claro que hoje em dia só permanecem alguns resquícios, e não só pelas intempéries ou pelos terremotos, mas quando o Império Romano dominou a cidade, eles foram mudando sim a cultura. Então alguns prédios foram demolidos sim pelos romanos. Então muito do que a gente tem hoje são ruínas. E aí vamos lá, já falei que a cidade era no meio do deserto, já falei que tem terremoto, deserto, água, uma cidade. Gente, a média de chuva lá nessa área é de 15 centímetros por ano. Há uma grande quantidade de enchentes. Sim, e o que eles faziam? Eles captavam a água da chuva. Então, a entrada da cidade, ela é protegida, tá? Até no próprio filme do Indiana Jones a gente vê mesmo eles entrando por aqueles corredores entre o cânion. Aquilo ali é obviamente estratégico também para proteger a cidade. Na época, os nabateus construíram alguns postos de vigilância ali em cima do cânion para protegerem aquela entrada. Mas o Siq, que é como se chama aquela entrada dali, ele também era utilizado para captar a água da chuva. Eles tinham um sistema de encanação absurdo, com canos de argila, uma tubulação de argila, que eles captavam essa água da chuva, drenavam para locais específicos. Então, dentro da cidade, eles não tinham só água, eles tinham água o ano inteiro. Eles armazenavam a água, eles tratavam essa água, tinham cisternas, muito similares ao processo que a gente usa hoje de decantação, para poder limpar essa água, separar dos sedimentos. Eles tinham. Então, eles captavam essas águas que poderiam causar enchente e levavam para os lugares. Não só isso, mas eles tinham um sistema que os cientistas supõem que pode chegar até a 170 quilômetros de encanação, e era tão bom o conhecimento deles de física que eles conseguiam usar a pressão e levar a água para cima. Tá achando pouco? Eles não só tinham água o ano todo, mas eles tinham termais, casas termais e piscinas no meio do deserto. Existia um complexo de piscinas e jardins numa parte mais suspensa da cidade, foi escavada também piscinas do tamanho olímpico, tá? Claro que isso era reservado para o pessoal ricão da época, isso aí não mudou na história. Mas eles tinham esse complexo no meio do deserto, com piscina, fora uma casa de spa termal. Eu preciso falar um pouco dessa casa aqui. Eles chamam de as banheiras de Jabal Qulta, não sei se estou falando isso errado, mas existiam 3 banheiras. Então o visitante chegava e ele entrava primeiro numa piscina de água fria, daí depois tinha uma de água morna e depois uma de água quente. Eles escavaram embaixo da pedra e eles tinham um sistema de aquecimento e proporcionava isso. É uma coisa completamente surreal, tá? Claro que hoje em dia a maioria de tudo isso é ruínas, são ruínas. Através de estudos é que eles realmente perceberam que existia isso. Então era um complexo com vista para você aproveitar ali. As pessoas da alta sociedade iam. Então, água quente, banheiras quentes. Isso foi muito trazido dos romanos. Os romanos tinham esse costume de construir banheiras públicas, e aí eles trouxeram muito isso. Como eu comentei, muito da arquitetura grega e romana está presente na cidade de Petra, mas é assim, surreal, muito abismante você ver o que a sociedade tinha naquela época. E por que a gente não conhece sobre Petra? Por que Petra sucumbiu? Muito se deu pelo Império Romano, então eles controlaram a cidade. Como eu comentei, era um ponto extremamente estratégico para o comércio, até porque os nabateus eram comerciantes, então eles eram nômades e estabeleceram-se ali no meio do deserto. Não foi de graça, né? Muito pela localização geográfica, que era bem estratégica mesmo. Mas muitos terremotos também ao longo dos anos, ao longo dos séculos, foram destruindo. Em 550, um grande terremoto destruiu muito da cidade e soterrou bastante coisa. E aí, um explorador suíço achou essa cidade muito tempo depois, e foi aí que a gente conseguiu descobrir muito mais sobre Petra. Claro que alguns escritos, alguns relatos de outros lugares também ajudaram. Mas
muito do que foi descoberto, do que se sabe hoje, se deu através de escavações arqueológicas que levaram anos e anos e muitos anos. Então, por hoje eu fico por aqui. Espero que você tenha ficado tão abismado quanto eu ao conhecer um pouco mais sobre essa cidade tão maravilhosa. E é bom quando a gente assiste um filme e a gente vê um pouco mais sobre aquilo ali que a gente viu. Então, agora com certeza deu vontade em você também de assistir lá um pouco de Indiana Jones mais uma vez. Por hoje eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima.